Olá, tudo bem? Bom, hoje vamos começar a falar sobre consumo consciente ao longo de 6 aulas, né, 6 partes, ah, com a base do nosso livro Consumo Consciente, porque isso nos diz respeito. Então, hoje vamos falar na parte um, começar o assunto, né, o consumo consciente. Mais ou menos cada apresentação vai ter aí por volta de meia hora, tá bom? Bom, começando aqui, a gente pode entender que podemos entender o consumo de duas formas. Primeiro, o consumo e o consumismo, né? Então, a série de produtos que temos hoje à nossa disposição, muitas vezes impulsionada pelo marketing, foi algo muito favorável, né? A gente tem acesso a uma gama de produtos que os nossos avós e bisavós não tinham. Então, consumir é algo muito interessante para nós. Mas a gente pode também entender que esse consumo de forma exagerada leva ao chamado consumismo. Né? Então, o consumismo é quando a gente consome aquilo que a gente efetivamente não precisa. É muito complicado a gente separar aonde é que vai o consumo e a partir de onde já vira consumismo. Aqui tem uma figurinha mostrando embaixo, né, aqui o símbolo da medicina e aqui o símbolo da morte, né, o veneno. Diríamos que a questão do consumo e consumismo é igual à dose. Né? Se ela for dada na proporção correta, ela é um remédio. Se ela for extrapolada, né, se ela for muito grande, tiver uma dosagem muito grande, ela se torna veneno. Então, da mesma forma, na nossa sociedade, a gente tem um limite que cada um individualmente tem. Isso aí representa o consumo, as necessidades que temos, os desejos que temos. Mas quando isso extrapola, vira um consumismo. Então, eu tirei isso aqui da internet. Consumismo, na realidade, consumismo é comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar pessoas que não conhece a fim de tentar ser uma pessoa que não é. Eu acho que ilustra muito bem o que é o consumismo. Né? Bom, uma segunda parte, então a primeira é essa questão do consumo e consumismo dos bens como algo que veio para nos proporcionar felicidade. Um segundo ponto que a gente não pode deixar de pensar, né? Esse primeiro ponto é muito trabalhado na administração, nos negócios. Só que esse segundo ponto a gente quase não vê, que são os problemas ambientais. Né? O que acontece quando a gente descarta um produto e não vamos mais utilizar esse produto? Né? Muitas vezes ele está relacionado com a obsolescência programada, que é programar que algum produto se torne rapidamente obsoleto. E acontece muito com produtos tipo celular, por exemplo. Então, o impulso ao consumo ele vai surgir muito com o marketing, com a organização das empresas, com a propaganda, né? Então, existem algumas condições para o desenvolvimento do marketing, isso está no nosso livro, o marketing ambiental. O que ajuda que a gente hoje tenha grandes possibilidades de comprar produtos? Né? Toda a organização, todo um planejamento que foi feito em termos da estrutura das empresas. Então, desde o início do século XX, o estudo das empresas foi intensificado. Da mesma forma que se estudava física, química, biologia, as várias áreas do conhecimento, alguém propôs, no início do século XX, começar a estudar essa teoria das empresas. Né? Então, isso ajudou a entender melhor como que era o dia a dia dos processos da empresa por meio das várias escolas, clássica, neoclássica, moderna, administração científica de Taylor, Fayol, né? A teoria clássica de Fayol, a administração científica de Taylor, também o Ford, estudos da burocracia, a escola sistêmica contingencial, os vários tipos de abordagem. Tudo isso fez com que
se pudesse compreender melhor as empresas e a sua relação dela com o meio externo, ok? Então isso ajudou. Entendendo-se como que as empresas funcionavam, era mais fácil dela começar a propor alguma coisa para o mercado. E aí que foi também o surgimento das teorias de marketing. Tá? Então a empresa passou a ser estudada, isso no início do século XX, e ela passa a entender melhor os demais stakeholders. Além disso, outro fator que favoreceu o surgimento dos produtos e que ele esteja hoje modernamente na nossa vida foi o fim das grandes guerras. Então, os países passam a se reestruturar a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Cada país reestruturando até chegar à globalização no início da década de 1990, na qual os países começam a comercializar entre si. E também o êxodo rural, as pessoas saem do campo para as cidades. Um terceiro ponto foi a produção em massa. Então, isso aí foi intensificado nos estudos de Ford, né? Mas a produção em massa é, como vocês veem aqui, o exemplo de um famoso refrigerante, tu produzir unidades iguais do mesmo produto. Né? Então a gente tem aqui embalagens, cores, rótulos e o próprio conteúdo é a mesma coisa. Né? Então tu produz de forma massificada. Isso ajuda a reduzir os custos. Algo interessante para que tu possa ofertar mais produtos para as pessoas com um preço menor. E aí, muito associado à produção em massa, a gente tem então a padronização, que é produtos iguais. Se eu tenho algum produto que está fugindo do especificado, ele é retirado, ok? Além disso, ajuda também hoje, na nossa vida moderna, a tecnologia. Né? Então, a tecnologia ajuda contribui para essa produção em massa, a partir do momento que a gente mecaniza, robotiza os processos, né? Também na hora da divulgação dos produtos. Né? Então, a gente tem a tecnologia, as comunicações. Então, hoje, com o advento da internet, a partir principalmente do final da década de 1990, as comunicações se intensificaram. Então, hoje, se tu quer mandar uma mensagem para um amigo, para um parente que esteja do outro lado do Oceano Atlântico, na Europa, por exemplo, basta mandar um WhatsApp, uma mensagem, um e-mail, é muito rápido. Né? E isso facilita também as comunicações entre as empresas, as pessoas e entre as pessoas. Né? As redes sociais, né, também ajudam nessa comunicação entre as pessoas. Meios de transporte. Então hoje tu resolve comprar um livro de um site lá nos Estados Unidos, um livro em inglês. Eles vão te enviar, possivelmente por avião, vai chegar talvez até o Rio de Janeiro ou aqui em Porto Alegre, e depois ele vai ser encaminhado, por exemplo, pelo transporte rodoviário, por caminhões, por algum outro tipo de transporte. Então, uma melhoria muito grande no sistema rodoviário, ferroviário, aéreo. Então, maior consumo, se há mais possibilidade, há mais fatores que contribuem para a comercialização dos produtos, as pessoas, nós, né, compramos mais produtos. Então, se a gente compra cada vez mais produtos, mais a gente precisa de recursos naturais para que as empresas fabriquem esses produtos para nós. E eu não comentei aqui, mas também, logicamente, né, a população mundial vai crescendo. E aí vai demandando mais e mais produtos e serviços. Isso fará com que haja uma pressão, faz com que haja uma pressão sobre os recursos naturais. Então a gente pode entender o marketing, as empresas, essa nossa vida por dois aspectos. Né? Um aspecto é positivo, por isso que tem o anjo aqui. Né? Esse aspecto positivo são os vários produtos e serviços que estão à nossa disposição hoje e que não existiam há décadas atrás. Então isso é benéfico para nós, para a nossa sociedade. Mas o outro lado da história,
esse lado diabinho, né, são os impactos ambientais proporcionados por toda essa gama de produtos e embalagens que são descartados. E aí a gente tem que lembrar que, diferentemente da natureza, né, o homem tem uma visão ainda muito limitada. Então, por exemplo, isso aqui é o resíduo do homem, né? Então, vejam que a gente faz, muitas dessas embalagens aí são descartadas e vão cair nos cursos d'água, né, nos rios, poluindo os rios, né, contaminando os rios, provavelmente aqui matando todos os peixes que porventura existiam um dia. Essa contaminação também, vejam que tem casas aqui próximas, vão gerar vetores, né, insetos, possivelmente que vão provocar doenças, e também alguns animais como ratos, escorpiões, por exemplo. Então, é um problema ambiental que vai impactar socialmente aquela região. Tá? Se a gente pensa na natureza, né, como que a natureza trabalha? A ideia é que, por exemplo, as folhas que caem no chão, as folhas das árvores que caem no chão, na realidade não são resíduos, são matéria-prima, né, ela vai se decompor ali, vai ficar tipo um adubo, então é uma matéria-prima para novas vidas. O que nós precisamos começar a trabalhar esse ciclo dos produtos é que isso que é descartado seja reutilizado num novo ciclo e não fique ali da forma que está, entendeu? Então a natureza ela trabalha isso muito bem, isso vai ficar como uma matéria-prima para um novo ciclo. Então a origem do consumo, o consumo vem da necessidade, todos nós temos necessidades fisiológicas, né? Então pensar aqui as necessidades biogênicas, né? Então nós precisamos de alimento para continuarmos sobrevivendo, precisamos de água, precisamos do ar para respirar, precisamos de abrigo. Está chovendo, está frio, precisamos de um local para nos abrigar. Então são necessidades chamadas de necessidades biogênicas. Então, por exemplo, temos o nosso amigo aqui, né, o desenho animado, ele provavelmente, pela figura, ele está com a necessidade de alimento, ele precisa comer algo. Aí o que ele pensa? Né? Eu estou com fome, se eu pescar três peixes, eu vou satisfazer a minha necessidade. Existem outras necessidades, são as chamadas psicogênicas. Então, por exemplo, pessoas que têm necessidade de status, poder, um sentimento de pertencimento, de grupo, né, associação. E aí é interessante que a gente consiga diferenciar o que é necessidade e desejo. Então, por exemplo, buscar um alimento, né, consumir um alimento, é uma necessidade que todos nós temos. Precisamos comer algo periodicamente para matar a nossa fome, não é assim? Então, se alimentar é uma necessidade que todos nós, seres humanos, temos. Todos os animais têm, no geral. Então, essa é uma necessidade. Desejo é a forma particular que a pessoa vai usar para atender essa necessidade. Então, por exemplo, para ficar bem tranquilo, então existe uma pessoa A e uma pessoa B. Essa pessoa A, ela tem a necessidade de alimento igual à pessoa B, concorda? Porque são dois seres humanos, dois seres vivos, precisam se alimentar, senão vão morrer, ok? Então a necessidade de alimento, tanto a pessoa A quanto a pessoa B tem. Só que a pessoa A, aí chega meio-dia, por exemplo, a pessoa A, ela sente fome, né? Então é como se fosse um sininho que tocasse lá, a pessoa sente fome, e aí ela tem o desejo de ir no restaurante e colocar arroz, feijão, colocar um prato de comida normal, convencional, digamos assim. Então ela está matando a fome, né, cumprindo, atingindo, saciando aquela fome
com um prato de comida convencional. Arroz, feijão, batata, por exemplo. Isso a pessoa A. A pessoa B também tem a mesma necessidade de fome. Só que aí ela pensa assim, não, eu não quero hoje ir num restaurante. Eu vou passar em uma lancheria, uma lanchonete, né, e vou pedir um x-tudo, por exemplo, um sanduíche. Então ela está pensando ali em matar o desejo dela, matar a necessidade dela, matar a fome, mas ela não tem o desejo de comer um prato de comida convencional. Ela quer um sanduíche, por exemplo. Então é o desejo. A outra pessoa, não estou com tanta fome, uma pessoa C, eu quero só passar ali na sorveteria e tomar um sorvete. Né? Então, desejo é a forma particular de se atender uma necessidade. Todos nós temos necessidade de tomar água, nos hidratarmos. Uma pessoa pode pensar o seguinte: olha, eu estou com sede, mas eu não quero tomar água. Eu vou tomar um suco, por exemplo. Então é um desejo de tomar suco, mas ela vai atender a necessidade de matar a sede. Uma outra pessoa, vou passar numa sorveteria e vou comprar um sorvete, tomar um sorvete, e aí eu vou deixar de sentir sede. Provavelmente depois, em seguida, vai ter sede. Uma outra, vou tomar um refrigerante. Então são possibilidades diferentes, isso é chamado de desejo, de atingir uma necessidade específica, que pode ser matar a fome, matar a sede, se abrigar, e as várias formas de necessidade que existem. Uma necessidade, por exemplo, que o ser humano tem é de se comunicar. Então as pessoas precisam se comunicar uma com as outras. Mesmo que seja por meio de gestos, né, ou digitando, por exemplo, ou gritando, uma pessoa, oi fulano de tal, tudo bem? Né? Então há uma necessidade de se comunicar, que pode ser de forma verbal, como eu falei, pode ser de forma escrita, pode ser de forma gesticulada, existem várias formas de se comunicar. E aí algumas pessoas, né, e uma das formas mais usuais hoje em dia é pegar um telefone celular e uma pessoa ligar para outra ou mandar uma mensagem instantânea, tipo no WhatsApp, está cumprindo então a necessidade de comunicar-se. E aí algumas pessoas têm, olha, para eu cumprir de forma melhor essa necessidade que eu tenho, que é comunicar-me com as pessoas, eu quero ter um iPhone, por exemplo. Então, os dois tipos de produtos aqui, eles atendem a necessidade, mas a pessoa quer especificamente um produto, por exemplo, o iPhone, ok? Então, eu acho que ficou tranquilo para entender o que é necessidade e o que é desejo. Isso aí acaba que leva a maior consumo e maior necessidade de recursos naturais. O que o pessoal do marketing faz? Sabendo com que as pessoas têm necessidades, por exemplo, comunicar-se, elas vão criando produtos para que as pessoas tenham desejo de adquirir esse produto para atender a necessidade que elas têm. Então, maior consumo, maior utilização de recursos naturais. E aí a gente tem o consumo é o que efetivamente eu preciso e o consumismo está aí no exemplo do planeta. Né? Então, tomar uma decisão, eu realmente preciso comprar uma outra camisa? Será que se eu comprar várias camisas eu não vou eu não vou ser consumista? Então, até onde vai o consumo e a partir de onde vira consumismo? Então, a origem do consumismo muitas vezes é consumir para causar boa impressão. As pessoas compram por status, por exemplo, o celular e outros produtos. Muitas vezes manipulação, então as propagandas faz com que as pessoas sejam persuadidas a comprar. Muitas vezes ocorre, a gente tem que falar do lado negro do marketing, né, que tem, falando nessa revista aqui, e também o lado negro do consumidor, que é muitas vezes a empresa ofertar coisas que o consumidor não precisa. E o consumidor, por sua vez, de comprar coisas que ele não precisa. Então a gente tem um exemplo aqui, né, vejam só, uma banana que naturalmente é embalada pela sua casca,
E aí a empresa resolveu colocar um saco plástico e isso, na realidade, a pessoa vai abrir o saco plástico, jogar fora esse saco plástico, que vai virar um resíduo, né? Então ele vai virar um lixo e vai, imaginem várias pessoas comprando bananas desse tipo e jogando fora o plástico. Então a empresa oferta alguma coisa que não seria necessário, o plástico, por exemplo, nesse tipo de produto, e o consumidor, por sua vez, ele compra esse produto. Então, é o chamado lado negro do marketing e o lado negro do consumidor. E aí a gente tem a obsolescência programada, que no caso do ciclo de vida da administração, a gente tem do desenvolvimento, a introdução do produto, né, as vendas, até que o produto é retirado do mercado. Hoje, com a obsolescência programada, o tempo está reduzindo, desde o início até o fim da vida útil daquele produto, né? Então, do nosso livro Marketing Ambiental, a ideia é que a gente considere o ciclo de vida, mas também pensando nos impactos ambientais. Nesse modelo da administração, a gente pensa do desenvolvimento do produto até quando ele é descontinuado, ele é retirado do mercado. Aqui a gente vai pensar as várias fases e a gente vai ampliar a figura, né? Pensando do fornecedor, fabricante, atacadista, em que cada etapa dessa, incluindo o transporte, tem impactos ambientais. E aí, seguindo a figura, varejista, consumidor, uso e consumo do produto, descarte e até o destino final. Todos esses têm impactos ambientais. Esse é o ciclo de vida de um produto, desde a matéria-prima até a hora que ele é descartado. Ok? Bom, então o que fazer para minimizar o problema? Uma das ideias é repensar o ciclo de vida do produto lá na origem, né, desde a sua concepção, e aí a gente tem um exemplo de uma empresa multinacional com sede também, com filiais no Brasil, né, a Walmart, em que ela desafiou que os seus parceiros, né, então a Walmart é como se fosse aqui o varejista. Então ela chegou perto dos fabricantes, né, os que oferecem os produtos que ela vende, chegou perto deles e, olha, vamos trabalhar produtos com menor impacto ambiental. Então eu quero que vocês, fabricantes, pensem no uso da água, no combustível, na embalagem, energia, logística, pessoas, resíduos. Trabalhem isso. Logicamente, esse varejista ele criou esse desafio e para essas empresas foi algo muito interessante, não apenas pela questão ambiental, mas sobretudo que essa otimização de tudo isso aqui favorece a ganhos econômicos, ok? Então alguns pequenos exemplos aqui, tem outros também, né? Por exemplo, a Philips passou a exercer um trabalho focado em eficiência energética durante o uso do seu novo televisor. A Veja Perfumes lançou uma nova tecnologia para embalagem, apresentou uma nova versão de 2 litros do Veja, obtendo benefícios também no processo produtivo. Bom para o meio ambiente, bom para o bolso dessas empresas. E o Snob, ele produz papel toalha com a certificação, no caso do FSC, aumentou em 33% o número de folhas por rolo e reduziu o uso de filmes plásticos. Então vejam que são ganhos ecológicos associados a ganhos econômicos, ok? Bom, então a empresa deve repensar lá no início o projeto do seu produto, né? Deve reprojetá-lo quantas vezes for necessário. Para fazer isso precisa ter conhecimento, criatividade e inovação, ou seja, colocar isso no papel, isso passar a ser executado na prática. Ok? Então, mais informações sobre o nosso trabalho, vocês podem entrar no nosso site, o administraçãoverde.com.br, e também ver outros vídeos, e a sequência também, são 6 aulas, tá? No YouTube, digitando Administração Verde. Nossas páginas no Facebook, é só entrar na procura e digitar @, tem que colocar o @, tá? @administração verde, ou então a outra página nossa, o @gestão ambiental news. Mais informações sobre tudo que a gente está falando
está no nosso livro, Consumo Consciente, porque isso nos diz respeito. Para que vocês saibam mais informações do livro, é só entrar no nosso site, o administraçãoverde.com.br, ok? Obrigado pela atenção e até a próxima.